O que é o Pacto Federativo e por que no Brasil ele não dá certo? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu, professor Renan, estou trazendo hoje para vocês o federalismo, um sistema que teoricamente existe no Brasil e que pauta a nossa organização política, mas que na prática não funciona como deveria, o que tem gerado muita polêmica, especialmente entre os governadores dos estados e o poder central da União. Se vocês pesquisarem em qualquer dicionário de papelaria ou derem um Google no celular de vocês agora mesmo, vão ver que federalismo é um sistema de organização política no qual diferentes estados se juntam para formar uma nação, porém mantém a sua autonomia política e administrativa. Esse modelo foi inventado com a independência dos Estados Unidos, quando as 13 colônias, ao se separarem da Inglaterra, se juntaram para formar um novo país, porém mantiveram a sua liberdade, a sua autonomia. Ao longo do século XIX, com a expansão territorial dos Estados Unidos e o surgimento de novos estados, atualmente são 50 no total, esse sistema foi mantido e perdura até os nossos dias. No Brasil, esse modelo foi importado dos Estados Unidos com a proclamação da República em 1889. E já na nossa primeira Constituição Republicana de 1891, já se previa uma organização federativa. Isso foi mantido em absolutamente todas as muitas constituições que nós tivemos ao longo da nossa história desde então. Inclusive, a Constituição de 1988 diz o seguinte no seu artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Então observem que já no primeiro parágrafo já se deixa muito claro qual é o modelo de organização do nosso país. Mas mais além, indo para o artigo 18, lê-se o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. E é engraçado porque a nossa Constituição é tão contraditória que, ao mesmo tempo em que ela estabelece a autonomia dos estados e municípios, ela não cria condições jurídicas para que essa autonomia seja exercida. Para vocês terem uma ideia, em um dos artigos, o artigo 21, que é aquele que determina o que compete à União exclusivamente, existem 19 incisos, ou seja, 19 assuntos sobre os quais os estados e os municípios não podem legislar. Aliás, não existe nem mesmo um artigo ou um capítulo que defina especificamente quais são os princípios da autonomia dos estados. No caso dos municípios, existe um artigo que dá apenas 14 incisos, todos eles muito genéricos e todos eles afirmando sempre a mesma coisa. O município é livre desde que não vá contra as determinações da União. Ou seja, somos uma república federativa no papel, mas não somos na prática. O poder central no nosso país ainda é muito forte. E isso tem a ver com as nossas razões históricas, ou com as nossas origens, melhor dizendo. O Brasil tem uma tradição centralizadora, desde o período colonial. Aliás, a maior parte da nossa história sempre foi caracterizada por um Estado fortemente centralizador. Além disso, nós temos uma diferença crucial que nos distancia do modelo federativo dos Estados Unidos. Ali, naquele país, a federação se estabeleceu de baixo para cima. Como assim, Renan? Estados autônomos, separados e independentes entre si, se uniram para formar uma nova nação. E ao se unirem, todos eles concordaram com a manutenção das suas respectivas autonomias frente ao poder central. No Brasil foi o contrário. O nosso suposto federalismo foi imposto de cima para baixo. Um país com uma forte tradição centralista que, ao tornar-se republicano, fez algumas concessões aos estados e municípios e chamou isso de federalismo. O Brasil é um país assimétrico, com profundas diferenças geográficas, naturais, econômicas, sociais e tecnológicas, que acabam sendo usadas como justificativa, como desculpa, para que a União mantenha a sua autoridade central sempre muito forte e cerceie, limite as tentativas de autonomia dos estados e municípios. Por outro lado, essas mesmas assimetrias acabam dificultando qualquer tentativa de implantação de um regime de igualdade entre os estados e que conceda maior liberdade aos estados e municípios. Um dos problemas
que mais gera polêmica, por exemplo, é a questão tributária. Porque vejam, o Pacto Federativo no Brasil estabelece alguns impostos, alguns tributos que são cobrados pela União, outros que são cobrados pelos municípios e outros que são cobrados pelos estados. Uma parte dos impostos cobrados pelos estados é transferida para a União, que depois vai remanejar esses recursos para os estados brasileiros. Teoricamente, a ideia por trás dessa prática é corrigir essas assimetrias, essas desigualdades existentes entre as regiões brasileiras. Então, os estados mais ricos que arrecadam mais transfeririam mais recursos para a União, que remanejaria esses recursos para regiões mais pobres, para que dessa forma o país pudesse se desenvolver de maneira mais equânime, de maneira mais equilibrada. Mas na prática, a diferença entre o que se arrecada, o que se transfere e o que se recebe muitas vezes é brutal. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, o Estado de São Paulo enviou à União 422 bilhões de reais arrecadados em impostos e recebeu dessa mesma União, através do remanejamento dos recursos, a quantia de 55 bilhões. Isso cria no nosso país uma queda de braço, que no fundo está diretamente relacionada com a arrecadação e a disponibilização dos recursos. De um lado, os estados, especialmente os que mais arrecadam, querem manter os recursos cobrados, os recursos recolhidos na forma de impostos dentro do seu território, e a União usando dos recursos possíveis previstos na nossa legislação para continuar abocanhando a sua fatia nos tributos estaduais. Nesse sentido, a única certeza que nós temos é que, seja por questões de ordem tributária, seja pela nossa tradição profundamente centralizadora e autoritária, seja pelo modelo torto e equivocado de regime político que se estabeleceu no Brasil após 1889, o fato é que o federalismo continua sendo para nós um sonho distante. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.